pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal. Giliard Rafael aqui quem fala e vamos para mais um vlog no canal. E aqui está o YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, para vocês lá curtir, compartilhar, me seguir, curtir as fotos, sei lá. Se vocês não consigam enxergar aí, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vocês me seguir lá nas redes sociais. E hoje, pessoal, eu quero tratar de um estudo com vocês, que é sobre encham as talhas, que vai estar baseado em João capítulo 2. Vocês não liguem, tá? Se eu ficar olhando muito para baixo, porque eu estou com a minha Bíblia aqui para ler com vocês esta história. Eu vou estar baseando com vocês encham as talhas, João capítulo 2, versículo do 1 ao 11. E eu quero que vocês também peguem a Bíblia de vocês para vocês acompanharem bem. É um estudo com vocês, não sei, eu estou querendo trazer para vocês no canal alguns estudos, porque a Bíblia é cheia de detalhes. E eu quero passar para vocês os detalhes que eu vou vendo, que eu vou percebendo e trazer mais estudos com vocês. E não sei se vocês gostarem, se vocês comentarem aqui embaixo que gostaram, ou até mesmo me sugerirem outros tipos de estudos, vai ser bem legal a gente fazer este tipo de vídeo. E primeiramente, vamos ler por parte, que é o versículo 1 e 2, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Como vocês podem ver aí, eu marquei várias coisas neste versículo, que é: ao terceiro dia estava ali Maria e convidaram Jesus. A primeira coisa que vamos perceber é e ao terceiro dia. Muitas pessoas podem ler e ao terceiro dia e não entender terceiro dia do quê? Pode ser terceiro dia da festa, terceiro dia que Jesus chegou lá. E a gente vai ver no versículo 43 do capítulo 1, que é: no dia seguinte que Jesus ir a Galileia, e achou e disse-lhe, segue-me. Então a gente vê, e levou a Jesus, e olhando Jesus, o 43 não 42, no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia. Então a gente percebe que, geograficamente falando, de onde ele estava até Caná levava cerca de 3 dias de caminhada. Por isso que ia ao terceiro dia. A gente percebe também o estava ali Maria, ou mãe de Jesus. E a gente percebe que estava. Então quer dizer, e ao terceiro dia Jesus foi para lá. Mas o texto fala estava. Maria estava lá, a mãe de Jesus. A gente percebe que dá a entender que Maria era uma anfitriã. Era parente dos anfitriões da festa. Então vamos dizer que eram os parentes de Maria, dá-se a entender. Então estava lá Maria e também Jesus. E o que mais me chama a atenção nesses versículos 1 e 2 não é o primeiro ponto, que é o terceiro dia, nem o segundo ponto, que estava ali a mãe de Jesus, mas o terceiro ponto, que é e foi também convidado Jesus. A gente bem sabe que bodas é casamento, é o mesmo significado. E lá, na cultura judaica, o casamento, a festa, as bodas demoravam uma semana de festa. E o incrível que pareça, o que mais me chama a atenção neste detalhe e foram também convidados Jesus e os seus discípulos. A Bíblia dá esse destaque para Jesus, e também foram convidados Jesus. Esse e também dá a entender a mim que os convidados lembraram de convidar Jesus para a festa. Isso significa o que a nós? Que a gente também tem as nossas bodas, só que não duram uma semana, dura a nossa vida. Só que esses anfitriões convidaram Jesus no meio da festa? No final da festa? Não. Eles convidaram Jesus no começo da festa. Por quê? Porque a gente vai perceber mais à frente que o vinho vai se faltar e tudo aquilo que a gente vai ler ainda. Só que eles não convidam Jesus quando falta o vinho. Eles não convidam Jesus quando eles vão perceber que vai faltar vinho. Eles convidam Jesus antes de tudo isso acontecer. Eles convidam Jesus no começo de tudo. Isso traz a nós que nós também devemos convidar Jesus para as nossas vidas, para os nossos desejos, para os nossos planos, os propósitos, no começo. Porque tem muitas vezes que convida Jesus quando a porta se fecha, quando a doença bate a porta, quando há uma morte de um ente querido ou algo aí que vocês estejam passando. A gente convida Jesus quando tudo isso acontece, quando falta o vinho na festa.
Mas só que esses anfitriões convidaram Jesus no começo. Eles poderiam imaginar que poderia acontecer algo ruim? Poderiam. Mas eles não quiseram saber de convidar Jesus quando acontecer isso. Eles convidaram já no começo. Então a primeira coisa aí que a gente aprende nesse estudo de encher as talhas, que vocês vão entender o porquê desse título mais à frente, de convidar Jesus logo no começo. Gente, vamos convidar Jesus logo no início. E seguindo versículo 3. Não tem vinho. Que é, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Então, como eu disse, vinho era algo que alegrava o povo, e o vinho, na Bíblia, significa alegria. Então, de repente, chegou um momento que faltou vinho, faltou a alegria na festa. E a festa durava uma semana. E se de repente, vamos supor, na metade da semana faltasse vinho, eles iam passar uma situação humilhante, pois vocês não fizeram saber fazer conta aqui, ver quantos convidados tem, para quantos litros de vinho para cada um e tal, e ia ser humilhante. Então faltou vinho naquele momento. E o que me traz para nós, né, como a entender, que tem vezes que a gente pode até ter convidado Jesus no início, mas isso não significa que a gente vai estar isento de faltar o vinho. Pois a gente vê em Mateus, quando a tempestade vem, a tempestade não aconteceu no barquinho dos discípulos só porque Jesus não estava. Jesus estava no barco. Não quer dizer que a tempestade não os assolaria. Então Jesus estando no barco e na festa não vai dizer a você que o vento não vai balançar, que as águas não vão aumentar ou que até mesmo não vai faltar vinho. Jesus no barco ou na festa, isso não significa isento das tribulações, mas que há uma porta de escape, uma saída, alguém que sabe melhor do que nós. Então já fique bem claro, eu tenho Jesus, mas Jesus me deixa passar por provas. Isso não significa que você está isento. Isso não significa que você não vai passar por provas. E naquele momento que Jesus estava na festa, só que faltou vinho. E a gente vai seguindo no versículo, me perdoe, versículo 4, ainda não é chegada a hora. Que ele disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. A gente entende que é a hora de Jesus fazer o milagre. Ainda não é a hora dele agir. E muitas pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, Jesus foi rude com ela. Fala, mulher, que eu tenho contigo, né? Chegando a minha hora. Mas não. A gente vai perceber que quando ele começa, mulher, isso significa respeito. Lá na tradição da judaica, quando se diz mulher, é um respeito. Então Jesus não foi sem educação, foi rude, foi ignorante. Ele já disse, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegado a minha hora de agir. Não é chegado ainda a minha hora de operar, de fazer o milagre. Então por que tu estás chegando em mim ainda sem que haja momento de que eu age? Assim somos nós também, que nós chegamos para Jesus e falar, Jesus, não tem vinho. De repente Jesus vai falar assim, não é ainda a minha hora de agir. Ou seja, você não está pronto. Você ainda precisa entender, você ainda precisa estar no deserto, você ainda precisa ser lapidado, você ainda precisa ser moldado. Assim nós somos como Maria. A gente chega perante Jesus e fala, Jesus, te convidamos para a festa. Convidamos para o Senhor ser dono de tudo. Sabendo que Jesus provê, que o Senhor provê. Só que acabou o vinho. E agora? E muitas das vezes Jesus tem olhado para nós e tem dito, não é chegada a hora ainda. Vocês precisam entender que há um tempo certo para tudo. É isso que ele quis dizer para Maria e também assim como os convidados. Versículo 5. Fazei tudo quanto vos ele disser. Uma coisa muito interessante quando Maria ouve, mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora ainda. E Maria, antes de falar, Jesus, acho que o Senhor não percebeu ainda. O Senhor está numa festa que dura 7 dias. E quando há vinho, eles estão alegres. Só que, Jesus, não tem mais vinho. O Senhor está entendendo o grau, a intensidade deste problema? E Jesus responde daquele jeito, mas Maria responde da seguinte forma, versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quando vos ele disser. E isso demonstra que Maria reconhecia que Jesus podia fazer alguma coisa. Mesmo que ainda que Jesus não tivesse mostrado que ele era o Filho de Deus e o seu poder, pois a gente vai ver no versículo 11 que ali foi o primeiro milagre dele. O primeiro milagre que é relatado na Bíblia é este, transforma água em vinho.
Então, antes disso, eles não conheciam que Jesus fazia milagres, não sabiam que ele era o Filho de Deus. Só que Maria, tendo aquele milagre do Espírito Santo trabalhar sobre ela, para ela gerar o Salvador, ela bem conhecia seu trabalhar divino de quem ele era. Maria sabia da condição divina dele por causa do nascimento miraculoso, por causa da promessa. Então ela olha para Jesus e diz, para os empregados, e diz: vocês ouvem o que Jesus diz? Ele fala: vocês obedeçam e façam. Versículo 6. E isso nos dá a entender que quando a gente recebe uma resposta que talvez não é do nosso agrado, porque muitas das vezes a gente quer ouvir um sim, mas muitas das vezes um não é melhor do que um sim. Às vezes um espere é melhor do que um sim, do que um não no momento. Então Maria olhou e falou assim: então tá bom, Jesus. O Senhor sabe que falta vinho. Só que o Senhor me responde que ainda não é a hora. Só que, Jesus, eu não vou murmurar. Eu não vou questionar o porquê do Senhor estar falando isso para mim, como essa resposta. Mas ela disse: então tá bom, Jesus. Ei, façam tudo o que Ele vos mandar. Assim deveríamos ser nós. A gente chega perante Jesus e diz: Jesus, a minha vida acabou-se o vinho, não tem mais alegria. E Jesus nos responde: não é chegada a minha hora. E a gente murmura. É questão óbvia. Só que a gente podia olhar e falar assim: Jesus, então tá, o Senhor sabe que falta vinho. O Senhor disse que não é chegada a hora. Então, Deus, o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Onde o Senhor quiser estar, eu vou estar. Assim nós deveríamos responder como Maria. A gente precisa mudar. Maria está sendo um exemplo para nós aqui nessa passagem. Versículo 6. 6 talhas, que seriam 6 metretas ou 3 metretas. A gente vai ver. Estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Vamos entender o que serão as metretas. As metretas eram uma medida de capacidade que era de 40 litros uma metreta. Só que a Bíblia relata que eram 2 ou 3 metretas. Aí eu pus aqui atrás que uma metreta é 40 litros, obviamente. 2 metretas seria 80 e 3 metretas seria 120 litros. Ou seja, uma talha cabia de 80 e outras cabiam 120 litros. Só que a Bíblia diz que tinham 6. Então a gente vai pegar, se fosse de 2 metretas, seriam 80 litros, que seriam as 2 metretas, vezes as 6 talhas, que significa 480 litros de vinho na festa. Isso que é vinho. Ou de 3 metretas, que é 120 litros, que é as 3 metretas, vezes 6 talhas, que vai dar 720. Então, aí uma capacidade a outra de 480 litros a 720. E a purificação dos judeus era uma tradição judaica que existia vários tipos de rituais de purificação. Uns dizem que os judeus deveriam lavar as mãos antes de entrar para as refeições, durante as refeições e no fim delas. Então tinha que ter muita água. Muita água. E também as estradas não eram pavimentadas e eles usavam sandálias. Então a água era importante para lavar também os pés. Então esta vai ser uma primeira parte, pois ainda restam, os versículos 7 a 11, e vocês vão entender o que eu quero tirar dessa mensagem para a vida de vocês. Eu já tirei algumas coisas aqui, mas respostas nós para com Deus. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, do versículo 1 ao versículo 6, sobre o estudo em suas talhas baseado em João 2, do 1 ao 11. Eu espero que vocês gostem, estejam gostando, pois ainda resta a segunda parte. Se você gostou, deixe seu like, comente, favorite, se inscreva, curta a página do Facebook. Pessoal, então aguardem a parte 2 deste vídeo. Esse aí, pessoal, tchau, fui e valeu!